irmãos abram ali, do verso 11, verso 20 e 21. João capítulo 17, versos 11, verso 20 e 21. Nós temos a ceia do Senhor logo mais, guardando aí o costume, né, que nós temos entendido, no primeiro domingo do mês, nós realizarmos a ceia do Senhor. E quando falamos de ceia, não tem como nós não falarmos sobre unidade da igreja. Não tem como nós deixarmos de pensar ou imaginar aquela cena do Senhor Jesus Cristo na ceia que ele celebrou com os seus discípulos, onde estava ele e os 12, representando ali a igreja, representando ali os salvos, ele ali em comunhão com os seus, e ele então parte o pão. Semana passada nós falamos sobre os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus então sentando à mesa com eles, depois de toda a conversa, ele reparte o pão e dá àqueles homens, e depois daquilo então os seus olhos se abrem para eles entenderem que era Jesus que estava com eles, era Jesus que falava com eles, e Jesus então toma aquela posição de liderança, de provedor das necessidades daqueles homens, dizendo, eu posso prover você. Da mesma forma ele faz isso com a igreja. Nós queremos falar um pouco então hoje, irmãos, pensando na ceia do Senhor, no partir do pão, desta unidade que nós precisamos compreender, entender e também buscá-la nas nossas vidas como servos do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos há pouco corpo e família, um coro bem conhecido. Somos corpo assim, bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Somos corpo sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É verdade isso? Há falsidades? Espero que não, né? Espero que... muito obrigado, irmão. Só exista de fato verdade e desejo sincero de sermos transparentes nas nossas relações e nos nossos objetivos e desejos. Só que nós vamos ver quão difícil é isto, e quão profundo é esta verdade, no sentido de que não é uma tarefa pessoal, particular, tão somente de viver este princípio nas nossas vidas. Vamos ler então João capítulo 17, versos 11, 20 e 21. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Abençoe esta verdade em nossos corações, fala conosco e nos auxilia para que entendamos qual é o propósito da mesma, e assim, ó Pai, possamos estar vivendo de acordo com o teu querer. Muito obrigado, nós oramos, pedimos a tua graça e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas aqui na minha versão, o subtítulo aqui está a oração sacerdotal de Jesus. Talvez deve ser exatamente esse mesmo tema aí, não é? Mas estamos, irmãos, começando um novo ano, estamos começando aqui agora 360 dias, eu não sei se os irmãos se recordam, mas no culto de passagem nós cantamos o hino, e numa das estrofes tem uma frase que diz: vem do arcano mais um ano que anuncia o seu favor, não é? O hino Ano Novo que nós cantamos aqui.
pensando realmente neste ano, mas pensem nessa letra, vem do arcano, mais um ano. O que é arcano? Arcano talvez seja um arco, alguma coisa, arco e flecha, nada a ver, né? Arcano, a palavra é um substantivo que diz respeito a segredos, mistérios, ok? Enigmas, coisas que nós não conhecemos. Ou seja, nós temos 360 dias que nós não sabemos o que vai ser. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que vai ser depois, eu não sei o que vai ser depois. Nós temos 360 dias para vivermos sem saber o que vai ser. Deus sabe, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas nós não o conhecemos. Jaz nas mãos do nosso Deus o controle desses 360 dias que nós vamos ter, se é que tenhamos, se é que vamos ter de fato 360 dias, se Cristo não voltar antes, ou alguma coisa nos acontecer antes, nos levando para a glória. Se você tiver a Cristo, claro, estará indo para a glória eterna. Mas o fato é que, sabendo que nós não entendemos ou não sabemos realmente o que vai ser esses 360 dias, ou como eles vão se dar, quais são os desafios de fato que vamos ter. Quando começamos 2020, nunca imaginávamos que teríamos um ano como tivemos, né? Na verdade, podemos dizer, em termos humanos, profissionais, até acadêmicos, até um ano quase que perdido, né? Quantas pessoas não puderam concluir seus cursos, não puderam realizar seus planos, enfim, esperamos que seja diferente, esperamos, mas não sabemos, não podemos ter certeza. Deus sabe, mas nós não podemos garantir nada, porque é um mistério, é um enigma que está com o nosso Deus, e Ele sabe todas as coisas, e nós vamos presenciando e experimentando e desvendando isso a cada dia, a cada momento. Mas ao pensar como igreja, nós também não sabemos o que nós vamos ter, o que vamos fazer, e aonde vamos chegar quando terminarmos 2021, onde estaremos quando terminar 2021. Mas o importante é que nós, a partir de agora, desse primeiro culto, dos primeiros dias, nós acabemos estabelecendo para nós mesmos alguns princípios que devem ser básicos para a vida da igreja. Ao olhar para a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber, irmãos, que nesta oração, a oração que antecede aqui um pouco a sua ida ao Getsemane e depois logo mais a sua crucificação, todo o momento ali de angústia do Senhor Jesus Cristo, da maior obra que já foi realizada por um homem, o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, morrendo pela raça humana. Mas percebam que nesta oração que antecede todo este momento icônico, vamos dizer assim, único, ele ora pela unidade dos seus, não somente pelos 12, mas também por todos aqueles que haveriam de crer nele. No versículo 20 ele vai dizer: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Perceba, Jesus estava orando por mim, Jesus estava orando por você, Jesus estava orando por cada um de nós. Preste atenção, nós temos falado na quarta-feira que às vezes a melhor maneira de nós entendermos e percebermos a profundidade de um determinado versículo é quando você torna ele pessoal. Então, vamos tornar esse versículo pessoal, o versículo 20. Não rogo somente por estes, ou seja, pelos discípulos, mas eu rogo também pelo Márcio, que virá a crer em mim. Eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também pelo Edson, que virá a crer em mim. Eu não rogo somente pelo Timóteo, ou perdão, apenas pelo Pedro, ou pelo João, ou pelo Tiago, mas eu rogo pelo Timóteo, que virá a crer em mim. Eu rogo pelo Edu, eu rogo pelo Roger, eu rogo pela Camila, pela Andréia, pela Esther. Eu rogo por cada um que aqui está, que haverá de crer em mim. Eu rogo por você, Jesus está orando. Mas não somente individualmente. Ele diz o seguinte, versículo 11, no final do versículo 11 ele vai dizer: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um. E aqui no versículo 23, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
Se nós não compreendermos o princípio da unidade, nós não entendemos nada. Se nós não compreendemos o princípio de que nós precisamos ser um em Cristo Jesus, nós não temos entendido ainda a grandiosidade, a verdade, a profundidade, a abrangência do Evangelho e o que é que Deus está esperando de nós, não somente como pessoas, como família, mas também como igreja. É bem possível que durante os anos, os séculos, há uma individualidade exacerbada no seio da raça humana e não há como negar que no tempo da internet, da tecnologia, quando você consegue toda a informação que você deseja sem conversar com ninguém, você só aperta ali um botão e o Google te dá todas as informações que você precisa sobre determinado tema, determinada pergunta que você tenha. Não é? Antigamente, para você saber um determinado tema, você tinha que ir até a escola, talvez perguntar a seu professor. Por exemplo, um professor de biologia, professor, o que é osmose? Você tem que ir ao professor para perguntar. E se você não vai ao professor, você não pode, não tem aula, você tem que ir até a biblioteca para perguntar. E você tem que falar com a pessoa ali que está na biblioteca, que está ajudando você. Enfim, você tinha que ter relacionamentos pessoais, conversar com as pessoas para que você pudesse ter a solução, a resposta daquela pergunta. Hoje em dia não. Ali no seu quarto, sozinho, no seu escritório, ou na sala, ali sem conversar com ninguém, pessoalmente, sem ter que trocar ideias com ninguém, você resolve os seus problemas. Pelo menos entre aspas, né? A gente entende isso. Então, neste mundo que nós estamos vivendo, é muito mais fácil que os jovens, principalmente os jovens, eles entendam que essa individualidade de eu posso resolver os meus problemas sem precisar do outro, isso se torna um princípio. Isso se torna uma maneira de vida, uma forma de vida, e não mais a ideia da unidade, a ideia da necessidade um do outro. No máximo, eu vou buscar me relacionar com aqueles que eu mais tenho afinidade, talvez. Mas percebam que Jesus não está dizendo, nós quando vemos e lembramos do Senhor Jesus Cristo, da sua história e do seu relacionamento com os discípulos, nós vamos perceber que ele tinha uma afinidade maior com Pedro, com João, com Tiago, não é? Quando aqueles homens que muitas vezes ele chamava para os seus momentos, talvez de conversa particular, né? Um ensinamento talvez um pouco mais profundo, pelo menos a palavra nos dá essa ideia de que Pedro, João e Tiago eram aqueles que ele mais buscava, né? Ou os que mais buscavam Jesus. Enfim, havia uma amizade maior, mas Jesus não está dizendo que esta unidade devia ser somente entre os 3, esta unidade não devia ser somente entre os 12, e esta unidade ela abrange a todos aqueles que haveriam de crer, ou seja, a igreja é um grupo de pessoas que devem ser caracterizadas pela unidade, ser um só. Agora, para que nós possamos compreender isso mais profundamente, é necessário que nós, de fato, compreendamos um princípio imprescindível aqui. Quando Jesus fala, e ele vai dizer no versículo 11, no final do versículo 11, ele vai dizer assim, assim como nós. No final também no versículo 21, ele vai dizer, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. E no final do versículo 22, ele vai dizer, como nós o somos. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está tomando o relacionamento dele com o Pai, para que o relacionamento deles seja uma base e o padrão, e o nosso alvo também para sermos, assim como Deus, o Senhor Jesus Cristo é um em Deus, assim também nós devemos ser uns com os outros, e nós também com o Senhor Jesus Cristo. A grande questão, irmãos, é que quando nós vemos essa realidade, quando nós experimentamos isso, nós vamos perceber uma coisa muito clara. Como é que Jesus começa esta oração? Versículo 1, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho
te glorifique a ti. Perceba que o que Jesus quer é que o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento mútuo seja da mesma maneira que Ele tem o relacionamento dele com o Pai. E como que é esse relacionamento do Filho com o Pai? Um relacionamento que busca glorificar a Deus. Nós só vamos entender o princípio da unidade quando todos nós estivermos com o único objetivo: glorificar a Deus. Enquanto de alguma forma eu estiver pensando tão somente no meu bem-estar, enquanto eu estiver pensando no meu conforto, Deus não será glorificado. E se Deus não está sendo glorificado, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está mostrando que precisa ser consertada. Portanto, irmãos, quando falamos de igreja, nós estamos falando de um grupo de pessoas que, antes de mais nada, glorifica a Deus. Por isso que fica fácil, entre aspas, fica mais tranquilo a ideia de falar de unidade, porque se o meu objetivo, o seu objetivo é glorificar a Deus, logo fica fácil eu abrir mão de algum direito que eu tenha, alguma ideia que eu julgue ser a melhor, alguma opinião que eu julgo ser a mais prática ou a mais vantajosa, porque eu não estou aqui para ser glorificado, eu não estou aqui para ser exaltado, eu estou aqui para que Deus seja glorificado. E nesse desejo de Cristo glorificar a Deus, Deus Pai, Ele deu a sua própria vida, não é? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho. Ou seja, Jesus sabia que estava chegando a hora de Ele fazer o quê? Dar a sua própria vida. E quando nós lemos alguns capítulos depois, nós vamos perceber que Jesus então é preso, Jesus é interrogado, Jesus é humilhado, Jesus é chicoteado, Jesus é pregado na cruz, Jesus é esquecido. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Irmãos, isto parece fácil falando, mas não é tão simples assim. Não é tão simples assim. É fácil quando nós pensamos, quando nós talvez escrevemos ali um discurso, um estudo. Sabe por que não é fácil? Porque nós estamos inseridos, como eu falei há pouco, um mundo totalmente tecnológico que está dizendo para você: não, você pode viver isolado, você pode viver independente dos outros, você não precisa desse relacionamento. O mundo está dizendo isso para você. As tecnologias, as facilidades dizem isso para mim e para você. Então, quanto mais independente, quanto mais isolado você ficar, mais você prova o seu valor, mais você prova que você pode. Percebam qual que é a ideia hoje. Antigamente, nas fábricas, no trabalho, não tinha negócio de home office, não é? Você tinha que ir para a fábrica, você tinha que trabalhar, você tinha que falar com pessoas, você tinha que enfrentar o seu gerente, você tinha que enfrentar ali toda uma situação de uma integração no seu trabalho. Na escola não é diferente. Neste ano já estamos projetando, não é, que os alunos podem escolher, me perdoem se eu estiver errado, mas é o que eu tenho ouvido, os alunos ou os pais podem escolher se o filho vai para a escola ou fica em casa. O que é isso? É cada vez mais o ser humano se isolando no seu ninho, no seu canto, e deixando o relacionamento uns com os outros. Nós, como igreja de Cristo, precisamos compreender que este mundo jaz no maligno e que 2021, irmãos, vai trazer para nós desafios. Talvez nós não percebamos e talvez nós não estamos percebendo de fato aonde nós estamos, mas é muito sério, porque quanto mais home office, não estou dizendo que agora vou largar então meu emprego porque é home office, não, infelizmente essa é a realidade, essa é a estrutura que está sendo apresentada. Você precisa sustentar a sua família, você precisa trabalhar, ok, não estou dizendo para você deixar o seu trabalho, mas eu só estou alertando a nós, a igreja, do que nós estamos vivendo e como nós estamos
sendo bombardeados por todas essas ideias que surgem a nós. E vocês acham que isso não interfere na nossa vida espiritual? Claro que sim. Eu não sou contra lives, irmão. Eu não sou contra as lives, não é? Mas no começo da pandemia se fizeram muitas lives. Eu não sou contra, mas eu tenho um quê? Por quê? Em determinado momento foi exigido: pastor, o senhor não vai fazer umas lives? Eu falei: irmão, quantos anos o irmão tem de igreja? Eu já tenho uns 20 anos. Durante todos esses 20 anos, o irmão não juntou gordura o suficiente para no domingo o irmão sentar com a sua família e vocês fazerem o seu devocional, vocês fazerem o seu estudo pessoal particular na sua casa. Não estou dizendo que eu não possa fazer, mas quando isso surge como uma obrigação do pastor ter que fazer a live para que eu possa ser alimentado, e as palavras foram estas: pastor, o senhor não vai fazer a live para que a igreja precisa ser alimentada? Peraí, uma igreja de 30 anos, vocês precisam ser alimentados do que ainda? Estamos precisando gastar essa gordura aí. Estamos precisando gastar tudo isso que foi alimentado durante tantos anos. Não que o pastor não possa fazer uma live, ok, irmãos? Eu estou dizendo que o pastor não tem que ser obrigado a fazer a live, porque se o pastor não fizer a live, eu não vou ser alimentado. Como assim? Eu sei, nós não podíamos estar juntos, nós não podíamos estar presentes, ok, mas eu vou, como pai de família, pegar a minha esposa, pegar os meus filhos e vou liderar a minha casa e dizer: vamos sentar, vamos cantar um louvor, vamos cantar e vamos fazer um culto. Nós não podemos estar lá. E talvez a grande coisa, até que eu falei, não é, naquele dia, falei: irmãos, a grande bênção de toda essa quarentena está sendo o fato de que as famílias têm que se juntar em casa e dizer: vamos fazer nós na nossa casa então. Eu queria muito estar na igreja, junto com os nossos irmãos em Cristo, mas não podemos, a lei está dizendo não, porque eu por mim não teria feito quarentena zero, ok? Mas eu sou eu, não é? Mas há uma lei que diz: vocês têm que se afastar, ok? Então vamos nos afastar. Mas então, se temos pela lei que obedecer, vamos fazer o nosso louvor, o culto em casa, não é? Porque a mentalidade muitas vezes é que, quem sabe agora vai virar moda então, né? O pastor faz a live lá e nós ficamos em casa, assistimos, não é, a mensagem do pastor e estamos todos alimentados. Isso não é a vida cristã. A vida cristã é essa integração. Graças a Deus está passando, espero que de fato esteja passando, para que a igreja possa voltar, possa realmente interagir, possa realmente congregar e juntos possamos ver e viver essa unidade que o Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. Isso não é fácil, porque nós estamos vivendo num mundo em que cada dia mais nós percebemos essa individualidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 1, porque essa individualidade não se importa com o outro, esta individualidade não se importa com a unidade, esta individualidade não se importa com aquilo que está socialmente, antes de mais nada, socialmente estabelecido. Se nós olharmos, por exemplo, versículo 24 de Romanos capítulo 1, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza e por aí vai. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? O senhor está falando de unidade, agora o senhor está vindo com essa palavra, falando sobre questões de gênero. Irmãos, isso é individualidade. É você quem decide quem você é. Não é? Você não está preocupado com uma ordem social. Você não está preocupado com o todo. Você não está preocupado com o que a igreja vai dizer a respeito disso. Se você acha que você, tendo nascido homem, você é mulher, não importa o que o outro diga. A sua individualidade é que importa.
São essas as palavras de Jesus, para que todos sejam um. Logo, para que eu seja um, e Paulo vai dizer em Filipenses, não é? Falando da humildade do Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte, considerando os outros superiores a si mesmo. Percebam, a ideia de igreja, da palavra de Deus, não é a minha individualidade é a coisa importante. Não, e a coisa é além, considerando os outros superiores a si mesmo. Percebam quão distante nós estamos naquilo que nós estamos vendo e vivendo até, daquilo que de fato a palavra do Senhor nos diz. Então quando você diz, eu não me importo com o que você vai dizer, eu vou fazer assim. Eu não me importo com o que você pensa de mim, eu ajo dessa forma. Ontem nós estávamos ali no Ramiro, no Parque Ramiro, nós estávamos vendo uma coisa, é claro, nós não temos que andar segundo o que todo mundo acha que deve ser, não é? A questão da individualidade e desse relacionamento pessoal com Deus também deve ser buscado, mas estávamos ali e tinha muitas pessoas, aí começou a chover e teve que ir embora, mas a gente ficou um bom tempo ali, um tempo gostoso, sentamos ali e tomamos um chimarrão, né? Mas você percebe que tinha uma pessoa que destoava, era um rapaz, eu não sei de onde, eu não me lembro se tinha alguma música tocando, mas ele dançava e se requebrava, e dançava e requebrava, e as pessoas andavam, olhavam, tudo bem, né? Não tinha nada a ver, mas ele estava bem, ok, a sua individualidade, mas será que aquele contexto não estava dizendo para ele, não está bonito, talvez um ou outro vai achar bonito, né? Mas há todo um contexto ali que está dizendo, para com isso, não está legal, não está agradando, pelo menos a maioria das pessoas não está vendo isso com bons olhos. Se você quer fazer isso no seu quarto, ou com aqueles amigos que você acha que realmente é legal, faça isso, mas tem crianças, tem meninos, tem meninas que não estão precisando, crianças de 3 anos, de 4 anos, que não estão precisando ver isto. Te aquieta aí, te acalma, te comporta, não é? Mas a individualidade dele, sem se importar com o que os outros achem ou pensem, está dizendo, faça, porque você é mais importante do que a maioria. E aí segue, pode ser na questão de gênero, pode ser na questão de ideologias, de pensamentos de todas as formas. A sua individualidade é o que mais importa. E é por isso que Paulo está escrevendo em Romanos 1, sobre esta decisão que os homens estão tomando sobre, aqui no caso, questão de gênero, não é? Mas por que isso está acontecendo? Percebam que no versículo 26, Paulo diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Por que Deus entregou estes homens às paixões infames? E agora eu vou explicar o que tem a ver isso aqui com aquilo que a gente tem falado, não é? Versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Versículo 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Quando você não glorifica a Deus, lembram? Na oração do Senhor Jesus Cristo, qual foi as primeiras palavras dele? Glorificar a Deus Pai. Quando o meu objetivo é glorificar a Deus, quando o seu objetivo é glorificar a Deus, o nosso pensamento, o nosso objetivo é um só. Isso vai surgir naturalmente, a boca fala do que o coração está cheio. E se o meu desejo é glorificar a Deus, nós vamos falar uma mesma língua, irmãos. A nossa linguagem será a mesma. E as nossas obras vão também glorificar a Deus. Porque o objetivo não é me exaltar, não é me colocar num pedestal, mas sim glorificar ao nosso Deus. E aí então a unidade é percebida, porque há um desejo muito claro aqui. Agora, quando não há o desejo de glorificar a Deus, eu vou pensar em mim, no meu próprio desejo, naquilo que eu acho bonito,
naquilo que vai me elevar, aquilo que vai me salientar, aquilo que vai me colocar em evidência, mesmo que não esteja sendo bonito para alguns. Mas eu estou num parque, eu vou requebrar o quanto eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso, porque eu acho bonito, então eu vou fazer. E não me importo se eu estou ofendendo este ou aquela família, esta ou aquela fé, não me importa com isso. Os incomodados que se mudem, porque é isso que a individualidade diz. Por quê? Porque não há glória a Deus, é a mim a glória. Eu quero ser exaltado. Percebam como isto não é fácil. E também não é fácil. Sabe por quê? Perceba, irmão, se Jesus está dizendo aqui, Ele está orando por nós, Ele está orando por mim e por você, e no versículo 3, no versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna ao que lhe destes. Ou seja, se nós somos de Cristo, se nós já conhecemos a Cristo, nós então temos a vida eterna em Cristo. E versículo 3 ele vai dizer: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, se nós já conhecemos a Cristo, já professamos a nossa fé em Cristo Jesus, por que é que Jesus está orando por nós? Por que é que Jesus está orando então pelos seus discípulos? Porque eles já conheciam a Cristo. Logo, eles já conheciam a Deus, e a vida eterna é conhecer a Deus. E se eles já estavam salvos, por que Jesus tinha que orar por eles? E por que Jesus haveria de orar por aqueles que haveriam de crer nele? Se nós já conhecemos a Deus, já professamos, já cremos em Cristo, e a vida eterna é conhecer a Deus, estamos salvos. No versículo 12, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus estava com os seus e protegeu os seus, por quê? Porque sabia da realidade do nosso inimigo, daquele que está rugindo em derredor, buscando alguém para devorar. Jesus, enquanto estava com os seus, aqui na terra, ele protegeu cada um deles. Lembra quando Jesus manda os discípulos e Pedro volta todo animado, né? E diz: ó Senhor, porque nós falávamos, nós pregamos e expulsamos os demônios. Jesus diz: vem aqui, ô Pedro, Satanás quis acabar com você, Satanás quis estraçalhar a sua vida, mas eu impedi que isso acontecesse. Então, quando Jesus estava na terra, ele estava protegendo os seus, mas no momento em que ele deixa, ele é assunto aos céus e vai para a destra do Pai, ele envia o Espírito Santo. Cristo não está mais presente em pessoa para nos proteger. Há o Espírito Santo e há a nossa responsabilidade de desenvolver esta vida de santidade. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, há essa busca pela santidade que cabe a mim e cabe a você também, para que nós possamos viver esta vida de santificação constante. Portanto, cabe a mim agora e a você também esta busca, o princípio da luta pela vida de santidade. E nisso o Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, em termos humanos, Ele não interfere. É necessário que eu separe um tempo para oração, é necessário que eu separe um tempo para a leitura bíblica, é necessário que eu separe um tempo para fazer uma reflexão sobre a minha vida. Quando nós vamos tomar a ceia, já falamos sobre isso, né? Que nós façamos Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que eu examine a minha vida e perceba o quanto nesta unidade eu estou, e perceba o quanto eu estou vivendo esta unidade. É fácil isso? Não é, irmãos, não é. Existe uma série, talvez você já tenha assistido, se não assistiu você já conhece, ela chama-se The Walking Dead, não é? The Walking Dead, eu acho que é os mortos que andam, os mortos que caminham, uma coisa assim. Fala de um vírus zumbi que afeta, todos nós sabemos, né, dessa onda de zumbis, né? Então, aquele vírus afeta a raça humana e são mortos, são seres que estão mortos, mas na verdade eles caminham querendo atacar aqueles que não foram infectados pelo vírus. Então eles querem morder, eles querem tomar o sangue, comer pedaços das pessoas que estão sãs, não é? Estão saudáveis, não foram infectados.
Então, assistindo alguns pedaços, né, desta série, eu falo, para mim é simples esse negócio. Não sei por que uma série dessa, ela pode ficar, quantas temporadas? 10 temporadas? Não sei, mas ficou anos aí, esta série, né, e toda essa luta. Mas é simples o negócio. Você pega uma escavadeira, faz um buracão, né? Faz um baita buraco, e os zumbis, eles vêm no barulho, aí você começa a fazer barulho. Eles não têm inteligência para entender que ali tem um buraco, né? Não é como um ser humano que fala, buraco não, vou desviar. Não, o zumbinho, ele vai na onda, né? Vai no barulho ali. Então faz um buracão bem grandão e todos os zumbis vão cair ali. Aí você pega gasolina, joga, toca fogo, matou o zumbi. Ah, precisa de mais buraco, faz mais buraco, uma hora vai acabar com os zumbis. Ok? Mas por que a série ela segue? Por que ela consegue ter 10 temporadas? Não sei quantas temporadas tem, né? Por que ela consegue ficar anos em cartaz sendo assistida? Porque o problema não são os zumbis. O problema não são aqueles que estão infectados com o vírus. O problema não são os mortos, mas o problema são aqueles que estão sãos. Quando você assiste essa série, você percebe que aqueles que estão sãos, ao invés de se unirem, ao invés de procurarem uma unidade, eles se dividem em grupos. E tem o grupo do não sei quem, e tem o grupo do mocinho, e tem o grupo só das mulheres, e tem o grupo dos não sei quem mais, né? Então você vê vários clãs, vários grupetos, ao invés de eles se unirem como um todo para lutar contra os zumbis, eles ficam separados em pequenos grupos, lutando entre si, um matando o outro matando um, em busca de suprimentos, de recursos, de comida, de armas, de munição, de combustível. Eles ficam se matando, ao invés de lutar contra o inimigo comum, que é os zumbis. Paulo fala alguma coisa interessante com relação a isso, lá em 1 Coríntios. Coríntios capítulo 1, e também no capítulo 13 ele vai repetir. Vamos ler as palavras de Paulo no capítulo 3. 1 Coríntios 3, ele vai dizer o seguinte: vamos ler a partir do versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, assim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Versículo 3, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro é o de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Perceba, se você olhar o capítulo 1, você vai perceber que existia realmente divisão na igreja de Corinto, não é? Versículo 12, 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler também. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ou seja, Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, para aqueles irmãos, que havia divisões muito claras, e havia líderes dentro da igreja, onde esses líderes formavam pequenos grupetos, grupos de liderança. Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Nós somos mais espirituais, porque nós somos de Cristo, não é? Irmãos, a pergunta é, por que Paulo teve que escrever isso aqui? Vai dizer, claro, né, pastor? Paulo teve que escrever porque havia um problema na igreja. E se tinha esse problema na igreja, Paulo tinha que escrever. Ok, eu sei que essa é a primeira resposta. Mas voltemos a The Walking Dead. Eu não creio que aquele que sentou, que pensou nesta série, era alguém que tinha algum objetivo em glorificar a Deus na sua vida.
Não havia, não imagino, até porque no mundo cinematográfico, talvez muitos, mas muitos poucos são aqueles que têm algum objetivo em glorificar a Deus. Geralmente os temas são exatamente para nos afastar de Deus. Mas eu não consigo perceber que alguém, autor desta série, ou autores, eles tinham qualquer intenção da glória a Deus, ou qualquer intenção de viver uma vida santa, ou de exaltar a palavra. Mas mesmo assim, eles entendem que o problema não são os mortos. O problema eram os vivos. Era essa dificuldade de relacionamento de aqueles que estão saudáveis poderem se unir e resolver o problema. Irmãos, a pergunta é a seguinte: se uma pessoa que não tem Deus, que não está preocupada em glorificar Deus, consegue perceber, não é? Que havia um problema na sociedade, que há um problema na sociedade, que o problema é que o ser humano, ele não consegue se reunir e se unir, ser um, para buscar um objetivo. Por que que muitas vezes nós não conseguimos? Por que que Paulo teve que escrever isso? Será que a igreja de Corinto não conseguia perceber? Peraí. Quando Paulo chamou, eu fui, mas o fulano não foi. Mas quando Apolo chamou, ele foi, eu não fui. Mas peraí, quando Cefas fez aquela programação, eu não fui porque era Cefas. Mas quando... Será que nós, crentes, não temos condições de imaginar isso? Pensar isso? E dizer: Senhor, será que eu não estou de alguma forma fazendo algum tipo de divisão? Será que de alguma forma eu não posso estar na igreja fazendo algum tipo de, ou dando algum... Não que nós não possamos ter afinidades, nós temos pessoas com as quais nós temos afinidades. O problema é quando essas afinidades começam a afetar a vida do todo. Ora, se alguém que sentou para escrever uma série, The Walking Dead, que não é cristão, não tem o Espírito Santo de Deus habitando nele, ele consegue perceber isso no seio da sociedade, porque nós que temos a mente de Cristo, não muitas vezes conseguimos perceber isso. Por isso que não é fácil, por isso que o Senhor Jesus Cristo ora, porque Ele sabe da nossa estrutura, sabe que somos pó, e sabe que nós podemos sim, mesmo até mesmo num grupo pequeno, nós fazemos pequenos grupetos de preferências, só que essas preferências acabam se tornando grupos distintos no grupo maior. E é por isso que Paulo teve que escrever, não porque havia um problema, é porque nós temos um problema. E quando o Senhor Jesus Cristo ora para que nós sejamos um, isso é muito sério. Isso é mais do que simplesmente uma determinação pessoal de olhar e ver o valor do outro. Não é isto. É glorificar a Deus. E perceber, irmãos, que nós estamos lutando contra questões espirituais. E muitas vezes temos que sentar e dizer: Senhor, aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Em 2021, que nós possamos realmente analisar tudo isso e pensar: aonde eu estou? Eu sei, eu tenho amizade com este, eu tenho amizade com aquele outro, mas será que essas amizades não estão me impedindo de conhecer melhor o outro? Será que esta convivência não está de alguma forma gerando algum tipo de conflito, ou até mesmo uma certa preocupação, ou um certo afastamento? Porque se eu de alguma forma estou apenas conversando com aquele que queria talvez conversar comigo não chega, porque talvez ele percebe que eu não quero conversar com eles, eu quero ficar apenas com aquele pequeno grupo, aquela amizade, que é gostoso, eu sei, é bom sentarmos, almoçarmos com aqueles que amamos, mas às vezes isto pode estar gerando algum tipo de afastamento, ou até mesmo de cisão, de divisão entre o grupo. Quando o Senhor Jesus Cristo ora aqui, Ele está orando antes da sua crucificação, um momento muito sério, e quando Ele ora por essa unidade, Ele está dizendo pela igreja como um todo, porque se não tiver isso, não há como sustentar, ela não tem como se sustentar, ela não tem como levar avante a sua missão. E qual é esta missão, irmãos? Versículo 21 e 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia
que tu me enviaste. Verso 23. E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Nós falamos de evangelismo, nós falamos de levar Cristo às pessoas, mas se nós não conseguirmos viver essa unidade, como que o mundo vai entender que nós fomos transformados? Eu sei, tem pessoas que você não gosta, eu sei, tem pessoas que é difícil, talvez eu não seja a pessoa mais simpática a você, mas esta não é a questão não é você, a questão não é eu. A questão é Deus ser glorificado. A questão é a oração do Senhor Jesus Cristo. A questão é tudo isso que envolve essa luta espiritual. A questão é o nosso próprio pecado. O nosso desejo de estarmos apenas numa situação confortável, de conversar com aqueles com quem eu quero conversar, com o qual eu tenho conversas afim. Mas tem pessoas que eu não tenho conversas afim, mas eu preciso também lutar para que nós sejamos um, nessa unidade que o Senhor Jesus Cristo orou para que nós vivêssemos. Isto é santificação. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não é só esse texto. A palavra de Deus não é somente aqueles versículos bonitos que vão falar ao meu coração e vão, não é dizer que Deus é meu provedor em todos os meios, claro que Ele é. Mas a palavra de Deus é também, a verdade é também aqueles momentos em que ela fala comigo, naqueles momentos em que eu estou errado, em que eu preciso ser transformado, em que eu preciso ser trabalhado para ser um com o meu irmão, ainda que eu veja nele algumas falhas, ainda que eu veja nele um temperamento ou uma personalidade que eu não curto muito, mas é para a tua glória, Senhor. É porque o Senhor Jesus orou por mim, orou por nós, porque Ele sabia de tudo o que nós estaríamos vivendo e todas as lutas que nós estaríamos sofrendo por causa do pecado que habita em nós. Para que Deus seja glorificado entre os homens, para que o nome de Cristo seja exaltado nas pessoas que ainda não o conhecem, e que de alguma forma nós possamos fazer Cristo ser conhecido àqueles que não conhecem, e possamos levar salvação a esses corações perdidos que estão. Que Deus nos abençoe, que nesse ano de 2021 façamos um exame em nós mesmos e olhemos, Senhor, estamos lutando por isso, Senhor, estamos buscando isso, que sejamos um, sejamos aperfeiçoados nessa unidade, porque Cristo morreu por isso, Cristo verteu o seu sangue para este fim. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós damos-te graças mais uma vez pela tua palavra, que o Senhor Jesus Cristo nos ensine e nos oriente a cada dia estarmos realmente vivendo esta unidade, como cantamos há pouco, Senhor. Somos corpo bem ajustado, totalmente ligados, unidos vivendo em amor. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.